galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e cientista comportamental com foco na linguagem silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o canal mais premiado internacionalmente. Sim, acabamos de receber um prêmio em Paris e estamos indo receber um prêmio em Londres através do Top of Mind UK, na terra do Sherlock Holmes. Sim, em outubro, você que está aí na Inglaterra tem a chance de participar e conhecer Ricardo Ventura pessoalmente. E se você quer aprender o que eu faço, é muito simples. No dia 3 de dezembro, aqui em São Paulo, vai acontecer o 2º Congresso Internacional de Linguagem Silenciosa. Sim, você pode passar um dia inteiro comigo, aprendendo a linguagem silenciosa, se divertindo, tem muitas atrações, convidados, surpresas e fazer network e exercícios com pessoas que gostam e curtem a linguagem silenciosa. Para você saber mais e adquirir o seu ingresso, tá para virar o lote, hein? Clique aqui em nãomintapramim.com.br/evento e vem me conhecer pessoalmente. E hoje vamos analisar quem, como prometido, vamos analisar agora Ciro Gomes, que também foi no Jornal Nacional e ele ali teve uma recepção completamente diferente. Então, para você que não conhece o Ciro Gomes ou para você que de repente curte o canal e não vive aqui no Brasil ou nem brasileiro nós temos muitos venturianos em Portugal, na África, em vários países da língua portuguesa. Então, deixa eu fazer aí a síntese. Ciro Gomes é um político de carreira aqui no Brasil. Ele começou como deputado estadual, depois prefeito, governador do Ceará. Primeiro acho que ele foi prefeito de Fortaleza, depois governador do estado do Ceará e foi também ministro, se não me engano, do Itamar Franco e ministro no governo Lula. Sim, ele foi ministro do Lulinha Paz e Amor. E agora, pela 3ª ou 4ª vez, Ciro Gomes é candidato a presidente da República. Eu não sei se é 3ª ou 4ª vez que ele está se candidatando. Ciro Gomes, ele tem uma característica muito dele e também misturado com aquele político padrão, que é o articulado, que conta causos. E uma coisa que ele tem muito particular é números. Ele joga números, ele tem estatísticas, ele traz ali referências e tudo mais, que isso depois eu vou contar nas considerações finais. Se isso é bom, se isso é ruim, porque as pessoas gostam muito disso, né? Citações, números, porcentagens, projeções, participações ali no mercado, quem é quem no mercado e tal, e taxa disso, taxa daquilo, e ele tem essa característica. E ele também já participou aí de alguns imbrólios, né? Ele já deu porrada ali no Mamãe Falei, já deu porrada no estômago ali de um cara na feira de agro agora. Ele é muito, dizem que ele é muito coroné, né? Aquele coroné, eu mando, desmando, aqui quem manda sou eu. Ele inclusive foi processado porque ele xingou o vereador aqui de São Paulo, Fernando Holliday, de Capitãozinho do Mato, fazendo uma alusão que ele era um negro de 2ª classe, porque ele era um negro que trabalhava para os brancos, sabe? Depois ainda chamou ele de Capitão do Mato nazista, né? Aí já fez um quiprocó maluco, perdeu, né? Ele foi processado pelo Fernando Holliday e ele teve até o seu carro penhorado para pagar esse processo. Dito isso, vamos para a análise. Vamos lá, como ele foi recebido e como foi de novo. Essa análise vai estar muito mais baseada na narrativa, que é um dos quesitos do protocolo da linguagem silenciosa, e vamos analisar qual foi a estratégia que ele usou lá no Jornal Nacional. Lembrando que no do Bolsonaro você viu que a gente teve que acelerar ali as imagens. Aqui eu não sei como é que o Rian vai fazer, mas a gente tem que fazer um malabarismo para conseguir usar esse material de televisão, porque não dá para usá-lo de forma limpa aqui no YouTube. Tanto é que eu não vou conseguir utilizar muita coisa. Até porque, como estava numa sequência ali, numa cadência muito normal, a gente vai conseguir analisar toda a sua performance de comunicação. Como eu disse, eu treino muitos comunicadores, profissionais ou não, apresentadores de televisão, políticos, CEOs, pastores, quem faz muitas reuniões no Extreme Speaker. Então a gente vai pegar outras coisas muito além das microexpressões, que eu peguei algumas coisinhas, talvez depois a gente mostra aqui, mas eu vou até mais relatar do que mostrar de fato por conta dos direitos autorais. Beleza? Dito isso, lembrando, né? Beba água. Beba muita água. Agora sim, taca-lhe play.
Chegando aqui, pessoal, lembre-se, se você quer continuar recebendo esse tipo de material, é muito importante que você faça as 4 coisas. Primeiro, perceba se você está inscrito no canal. Por falta de atividade, de engajamento, muitas vezes o YouTube tira a tua inscrição. Segundo, habilite as notificações. Antigamente, somente isso fazia com que o YouTube mandasse para você os novos vídeos. Cara, depois de 1 milhão, o YouTube não manda para todo mundo. Então, além de habilitar as notificações, apertar ali o sininho, você precisa dar o like nesse vídeo e dar o joinha, né? Dar o like e também comentar alguma coisa. Vale textinho, vale textão, vale o que você quiser. Beleza? Agora sim, vamos começar essa análise de Ciro Gomes no Jornal Nacional. E se você não viu a análise passada, fortemente eu te aconselho a assistir a última análise que foi com o Bolsonaro, beleza? Agora vamos lá. Olá, boa noite. Já tá com uma cara bem melhor, né? Porque ontem ela tava enojada. Ela e o Bonner quase que tava vomitando em cima da mesa, né? Vamos lá. Nós estamos entrevistando nessa semana os candidatos à presidência mais bem colocados na pesquisa Datafolha de... Você vê que já tá diferente, né? Ontem ela tava com uma aversão, ela tava com sangue nos olhos, né? Tava rangendo os dentes. Agora ela tá mais tranquilinha. Como eu disse, a Globo e todas as emissoras, todas as grandes mídias já têm ali os seus candidatos. De novo, é bom lembrar, não existe mais imprensa sem um viés militante. A imprensa toda está trabalhando em pró do seu candidato, aquele que eles acreditam que vai ser melhor para eles, aqueles que vão botar mais dinheiro nos seus veículos. Como eu disse até no vídeo passado, caiu, né, o nosso dinheiro, os nossos impostos que financiavam essas redes de televisão, esses jornais, esses blogs, esses portais, caiu em 80% justamente para catar esse dinheiro e colocar para o povo, em bem do povo, ao invés de você colocar na mão dos empresários ali, e eles ficaram bem chateadinhos. Por isso, praticamente todos os canais, revistas estão enviesados e escolheram já os seus candidatos. Então, esquece, se você quer se informar de uma maneira imparcial, saia da televisão, saia dos grandes veículos, saia dos grandes jornais, das grandes revistas, porque está tudo enviesado. Vem para a internet, busque ali os seus jornalistas independentes, tanto de esquerda, quanto de direita, quanto de centro, os comentaristas, os jornalistas, e aí você se informa, conversando sobre política, conversando sobre os seus amigos, pesquisando as fontes que vão fora dessa grande massa que são essas mídias que a gente já conhece como tradicionais. Vamos lá. Em 40 minutos, nós vamos abordar... Ele também, o William Bonner, tá com um rostinho super bacana, super bom também, tá tranquilo. Diferente de ontem, né, que ficava ali com asco, com aversão, com raiva. Marcam essas candidaturas. Que é normal, como eu disse, o Bolsonaro não é o candidato da Rede Globo. Ele só estava cumprindo tabela ali para não ficar chato, mas se o Jornal Nacional pudesse, nem entrevistava o Bolsonaro. Agora ele vai entrevistar o Ciro Gomes. Você vai ver que o tratamento é completamente diferente. Vamos lá. 1 minuto para as considerações finais. Candidato Ciro Gomes, boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite. Boa noite a todos. E olha que interessante, ele já coloca o povo de casa como um elemento ali da mesa também. E a gente vai ver isso durante essa entrevista, esse bate-papo, que para mim foi mais um bate-papo do que uma entrevista. De tão... no flow ali, como eles estavam no embalo do Ciro, deixando ele falar, deixando ele completar, perguntas que inclusive completavam o raciocínio dele, então estava muito mais um bate-papo do que até uma entrevista, do que um embate ideológico para tirar mais elementos ali. Só em um momento só que eu vi o Bonner trazer um ponto assim, tipo, cara, então me explica isso melhor porque eu não estou entendendo. Foi o único ponto ali que a gente vai trazer daqui a pouco. E o Ciro, ele tem essa malemolência, né? Ele já está acostumado, há bastante tempo ele já está fazendo lives, ele já está interagindo e tal. Então ele tem essa postura de trazer as pessoas para dentro da comunicação. Vamos lá. Boa noite, candidato. Parece que tá tranquilo, né? Aqui, ó, as perninhas, tal, tá bem tranquilão. Vamos lá. Obrigado, ó, agradeço o privilégio, fazendo ali um raporzinho, elogiando. Aí o outro lado já ficou todo feliz e tal, trocando olhares, sorrindo. Vamos lá. Obrigado pela sua presença. O seu tempo começa a contar a partir de agora. A defesa da democracia e o apaziguamento do país têm sido temas centrais nessas eleições. O senhor... Presta atenção nessa pergunta, né? Essa coisa da polarização, tal, não sei o quê. Vamos ver como é que vai ser isso. O senhor tem criticado o clima de polarização entre... Olha lá, aí ela lembra, né, do Lula e do Bolsonaro, e aí ela fecha o rosto, e olha que interessante. Os candidatos que estão à frente nas pesquisas... Aí ela não fala o nome, acho que ela pensa em falar, e depois fala, não, os candidatos que estão à frente da pesquisa...
Mas o senhor tem se referido a eles em termos bastante duros, eu diria até em alguns casos ofensivos. É com esse discurso que o senhor pretende unir o país? É engraçado que olha que depois ela faz uma carinha, né, de insatisfação, vergonha, mas olha que pergunta, né? Tipo assim, você vai continuar sendo um menino que fala feio? Você vai continuar xingando o amiguinho? Tipo, pergunta bem café com açúcar, né? Vamos lá. Eu pretendo unir o Brasil ao redor de um projeto. E olha como o Ciro é malandrão, né? Eu pretendo reunir o Brasil através de um projeto, ou seja, ele não responde e já começa a responder o que ele quer. Que isso utiliza-se muito em debates. Você pega a pergunta da pessoa e transforma no que você quiser. Mas ponto pro Cirão. Tipo assim, é uma desenvoltura, é um estar preparado para esse ambiente, né, televisivo, estar preparado para utilizar a sua retórica, a sua oratória ao seu favor. E nisso ele é muito bom. Ele consegue. Só quando ele sai do cercadinho, né, só quando ele sai do ambiente controlado, aí muitas vezes ele perde a cabeça, ele vira o Cirão Coroné. Mas num ambiente controlado, onde tem regras estabelecidas e tal, e não se encontra com o povão, ele consegue. Saiu pro povão, segura o homem, né? Aí a adrenalina sobe. Mas no ambiente controlado, cara, eu acho que ninguém bate o Ciro Gomes. Em eloquência, postura, dicção, esse lance, né, de trazer dados, números, estatísticas que muita gente gosta, mas eu vou te falar o quanto é perigoso isso. Nas considerações finais eu vou te falar sobre isso daí. Para uma postura televisiva, ele é muito limpinho, ele é muito didático, e aí as pessoas entendem. Só tem um detalhe que depois a gente vai, talvez até o Ciro, não sei se ele vai ver essa análise, talvez fique mais popular. Porque ele é muito acadêmico, ele fala muito para uma galera mais erudita. E talvez isso dificulte essa absorção pelo povão, né? Aquela coisa de o povão absorver a mensagem, os dados que ele esteja passando. Mas vamos lá. Esse projeto tem um diagnóstico. Eu acho que o Brasil vive hoje a mais grave crise. Nós tomamos atenção os números do desemprego, da fome. Olha lá, de novo, né? Falando de números e tal. Fome, 33 milhões de pessoas estão com fome, 120 não fizeram as 3 refeições hoje. E há pessoas e grupos. E esses dados não são bem assim. De novo, dá para você... ele não está mentindo, ele não está enganando, mas dá para ele ludibriar através de estatísticas, inclusive. Até usando números, estatísticas e cálculos, você consegue ludibriar a sua plateia. Até porque a pergunta que foi feita em relação para essas 30 milhões de pessoas não foi bem uma pergunta direcional, tipo, você está passando fome? Ou você tem medo? A pergunta foi, você tem medo de passar fome? Então é diferente de você está passando fome? Então, se você pegar para uma pessoa que está numa classe extremamente baixa, você tem medo de passar fome? Porra, eu tenho medo de passar fome. Agora, você pergunta para um cara que ganha, sei lá, 5 mil reais, você tem medo de passar fome? Não, tenho grana. Então, existe uma diferença aí. Mas, enfim, ele fez uma abertura bonita, fez uma abertura do xadrez aí bem interessante. Vamos lá. Os políticos responsáveis por essa tragédia. E eu acho, francamente, que a maior ameaça à democracia é o fracasso dela na vida do povo. Mas eu vou me esforçar para unir o Brasil. Unir o Brasil, reconciliar o Brasil. O que não me parece haver contradição. Então, ele está dizendo assim, que ele deu para ele fazer um pouco de propaganda ali, jogar os culpados no que está acontecendo e tal... E ela insiste. Esse é um tema que não é banal, então é extremamente importante. É engraçado que ela falou esse tema, mas ele não falou nada que era banal, né? Olha, não é banal, mas eu quero saber, você vai falar mal do amiguinho? Pelo nível de polarização que nós temos enfrentado, é importante atentar como o governante, o eventual governante vai... Isso que eu achei que foi um ato falho, né? Como o governante, ou melhor, o possível governante, ou quem será o governante, então na cabeça dela já tem um governante, né? Tipo... Esse aqui que vai ganhar, né? O governante que vai... Não, o que vai... Como é que pode ser essa conversa? Vamos lá. Lidar com o contraditório, eventuais adversários. Eu volto a insistir na pergunta. O senhor tem se referido aos principais... os candidatos que estão à frente das pesquisas? Ela não fala. Em termos bastante duros. Eu volto a lhe fazer a pergunta. Com esse discurso, ele não agrava esse clima de polarização? Eu talvez deva levar em consideração a sua pergunta, mas repare, a corrupção... Talvez eu deva levar em consideração a sua pergunta. Não, é praticada por pessoas. E o desastre econômico, o privilégio que faz com que o Brasil tenha 5 pessoas acumulando a renda dos 100 milhões nacionais, brasileiros mais pobres de classe média. Aí já começa, porque o socialista, ele gosta de fazer isso, de acreditar que a riqueza é um mal, que a riqueza é um câncer. Que a pessoa se tornar rica, ela tem que ser castigada por ter se tornado rica, ou por ela ter se tornado rica, ela é responsável pela miséria dos outros. Então o socialismo vê isso, né? Cara... Não é verdade. Gerar riqueza, gerar emprego, gerar oportunidade, gerar investimentos, pelo contrário, você está investindo. O pobre, coitadinho, não tem como investir, não tem como propor mais do que a sua própria capacidade operacional. Agora, se a pessoa tem mais dinheiro, ela começa a poupar, ela começa a investir, ela começa a ampliar, ela começa a contratar, ela começa a emprestar dinheiro para que outros façam ali as suas
ampliações e tudo mais. Então você fazer essa luta de classe, acreditar que você tá pobrezinho por conta daquele que ficou rico, é a falácia do socialismo. E não, para você gerar riqueza não tem nada a ver com a pobreza. Pelo contrário, quem deveria dar oportunidades de crescimento seria o Estado. O Estado proporcionar para que essas pessoas não sejam só beneficiárias, mas elas também se tornarem produtoras, elas também terem possibilidades de emprego. Emprego que o Estado não gera, apesar que o socialismo gosta muito do Estado gordo, forte, né? Das estatais, para falar, olha, eu estou te dando um emprego, seja grato pro resto da vida, porque eu, o Estado, é que dou comida para você. Então, ele não gosta do empresário, porque o empresário vai dar esse mesmo emprego e não vai ter essa dependência do Estado. Você entendeu como é que pensa o socialismo, essa luta de classe? E ele vai falar isso outras vezes também. Ele começa aqui e durante todo o discurso, ele vai trazer um pouco dessa luta de classe, né? Dizer, ó, você é pobre por causa do rico. E não você é pobre porque eu, Estado, estou corrupto. Eu, Estado, não dei condições. Eu, Estado, não dei escola, formação, segurança, transporte, para que você se desenvolvesse como ser humano e você abrisse a sua boutique, você abrisse seu carrinho de cachorro-quente, você é um pedreiro, contratasse um ajudante, você é um pintor, precisasse de mais 2 pessoas para finalizar a obra, ou então você ter emprego, você trabalhar numa empresa, trabalhar e ter ali o seu emprego garantido, porque alguém teve capacidade de investir sem a burocracia, né? A gente vai falar isso daqui a pouco, né? O quanto a burocracia atrapalha em vez de ajudar. Então ele vai fazer isso em vários pontos dessa narrativa dele e também vai jogar Lula contra Bolsonaro. Vamos lá para frente agora. Tem que mudar também o modelo de governança política. Presta atenção nisso. Ele quer mudar o modelo de governança política. Por quê? E as pessoas para pensarem juntas comigo. E trazer as pessoas para pensarem junto comigo. Parece bom, mas isso me soa um pouco impossível. E eu explico depois o porquê. Vamos lá. O Brasil se redemocratizou se nós tomamos eleições diretas para presidente em 89. O Collor governou com esse modelo e foi caçado. O Fernando Henrique e o PSDB nunca mais ganharam a eleição nacional governando com esse modelo. O Lula foi parar na cadeia governando com esse modelo. A que modelo o senhor se refere especificamente? Tá vendo? Perguntas que auxiliam o candidato a desenrolar mais ainda o seu raciocínio. Isso a gente não viu ontem. Pelo contrário, era cortes ou então perguntas para desestabilizar. Aqui ele está ajudando, ele está levantando a bola para o cara cortar. Viram a diferença? Vamos lá. É o que se convencionou chamar de presidencialismo de coalizão, na expressão elegante do Fernando Henrique, ou nessa adesão vexaminosa. Beba água. Então, mas a questão básica para explicar. Então, se a gente não chegar à conclusão, Renata... Olha que legal, Bonner, Renata. Que este modelo é a certeza de uma crise eterna. Lula, para cadeia, Dilma caçada, Collor caçado, Fernando Henrique e o PSDB nunca mais disputaram a eleição nacional e Collor caçado. E o Bolsonaro desmoralizado agora. Opa! Olha que interessante. Então, ele pegou todos que estavam num ritmo de corrupção, e aí quando ele fala do Bolsonaro, ele não coloca o Bolsonaro na corrupção, fala assim, está desmoralizado, e ainda mete a linguinha para fora. Por quê? Porque ele sabe que não. Né? O Bolsonaro, em qualquer lugar que ele sai na rua, ele é ovacionado, ele é carregado nos ombros, é uma multidão, milhões de pessoas. Então você vê que a linguinha já foi para fora. Mas é dever dele de falar mal ali de todo mundo. Então ele vai fazer esse jogo durante o tempo inteiro, falando de Bolsonaro, falando do Lula e tudo mais. Mas foi interessante que na própria cabeça do Ciro Gomes, ele colocou todos eles como impeachment, cassado, corrupção, preso, destituído. Quando chega no Bolsonaro, o povo não gosta dele. Vamos lá. A proposta é transformar minha eleição. Isso é muito importante. Você viu? Isso é muito importante. Olhou pra gente. Ponto pro Cirão. Para a dona de casa que está nos ouvindo, para o cidadão brasileiro. Transformar minha eleição não num voto pessoal, mas num plebiscito programático. Vou tentar forçar uma mão em todas as ocasiões. Fantástico. Por quê? Porque as pessoas, elas estão vendo muito o caráter dos dois que estão lá em cima, né? Dos dois que a maioria da população quer. Então as pessoas dizem, eu quero votar no Lula porque ele é o pai dos pobres. Eu quero votar no Bolsonaro porque ele é o Messias, ele é o Salvador, ele é o mito. Eles personificaram uma ação. Então quando você fala Bolsonaro, existe uma personificação. Quando fala Lula, existe uma personificação do que eles representam. E ele está dizendo, não, eu não quero isso. Até porque, muito esperto da parte dele. Porque ele é o político padrão, ele nada colou nele, ele não tem uma tag, ele não tem um rótulo grudado. Ele tem as promessas de campanha. Isso é bom e é ruim. É bom por quê? Porque se ele tivesse uma solução diferentona e razoável e para algo que está acontecendo e as pessoas não estão gostando, é ideal. Se ele tem algo que seria muito diferente ou mais do mesmo, ele acaba sendo esquecido, porque ele não personifica uma ação, uma atitude, algo que ele represente. Então, se qualquer um pode aplicar,
não precisa ser ele. Você entendeu o bom e o ruim? Quando o seu... Isso é até numa empresa, viu? Tem muitas empresas que se aquilo aplicado pode ser aplicado por qualquer pessoa, eu não preciso dessa pessoa. Eu posso qualquer pessoa capaz de aplicar aquilo ali. Diferente quando aquela pessoa, ela tem... no caso da política, é um ganho político, né? Uma imagem política que você consegue construir na sua trajetória, ou quando é na vida, você fala, cara, esse é o cara que resolve, esse é o cara que vende, esse é o cara impetuoso, esse cara aqui é sangue nos olhos, e blá, 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 blá. Você entendeu? Tanto homens como as mulheres. Lembro da Margaret Thatcher. Você olhava para ela e falava assim, rapaz, eita! Você entendeu? Por quê? Porque ela representava tudo aquilo e não só o que ela fazia, mas a presença dela, o olhar, as palavras. O Churchill também, então não era só o que ele dizia, era o olhar, eram as palavras, era o Hitler também. Hitler era um cara que, tanto é que quando o Goebbels se junta com o Hitler, ele falou, esse é o cara da propaganda nazista. Então pra gente chegar ao poder, vamos pegar esse cara, que esse cara é o cara do blá, é o cara que representa. Porque quando é qualquer um, não tem tanta explosão de emoção. Por isso que essa participação no Jornal Nacional realmente foi ali. Chega naquele ponto da galera que gosta dele e não dá esses picos de emoção. Vamos ver mais? Vamos lá. Às vezes que eu tiver a oportunidade, mais uma vez agradeço a vocês, ao senhor. De novo, agradeço a vocês, ao programa, a oportunidade, né, trazendo ali. Senhores, estão me chamando de senhor. Olha lá, estão me chamando de senhor, olha. Como eu estou feliz de vocês me chamarem de senhor. Está aqui para que a gente discuta ideias, porque com isso eu celebro uma nova cumplicidade com o povo brasileiro. Isso diminui muito a distância entre o presidente que quer reformar o país, como eu quero. É o lance que ele quer falar dos plebiscitos, que é muito perigoso isso. Vamos ver se ele vai continuar falando. E um congresso que tende a ser reativo naturalmente, porque é filigrama. E por que ele quer fazer? É filigrama e tal, e aí já começa a falar umas palavras mais difíceis. Ele quer tirar o Congresso de cena. Porque ele quer que o povo decida direto todas as questões. Cara, o Congresso já serve para isso, né? Por isso que a importância da gente votar muito corretamente para os deputados federais, para os senadores, porque eles nos representam. Então não pode ser o amiguinho, não pode ser qualquer um. Você tem que seguir a política para justamente você colocar lá pessoas que representam as suas ideias, representam os seus ideais. E não porque está muito próximo, ou porque é do Estado, ou né, do Estado que você representa, mas realmente pessoas que você acompanha há anos ali, sabe? Cara, essa pessoa pensa como eu. Essa pessoa tem os mesmos princípios que eu tenho. Tem a moral, tem a ética. E votar, né, nessas pessoas. Independente se você é de esquerda ou de direita, independente. Mas não jogue o seu voto fora, porque essas pessoas que nos representam. E ele quer meio que tirar isso. Então, tipo, onde tiver controvérsia, vai pro plebiscito, ou seja, pro voto da galera, né? E tal. Cara, isso, onde não tem bagunça, onde não tem contrassenso, onde não tem disputa no parlamento. O parlamento é para isso mesmo. E toda semana vai ter plebiscito. Vamos lá. Eu só completo, são 3 argumentos. Então, primeiro. Sim, por favor. Olha lá, a diferença. Sim, vamos lá, pode ir. Propor as ideias e não o deixa que eu chuto, que tem sido a característica do populismo de lado a lado, de direita e de esquerda. Como eu disse, ele vai sempre fazer essa... E é o papel dele, né? Porque como os dois estão acima dele, ele tem que tacar chumbo nos dois. Os 6 primeiros meses é uma hora mágica. Se o Fernando Henrique propõe ali na sequência do Real, eu estava lá, né? Para que as reformas, o Real não vai sobreviver, tinha passado tudo. Não propuseram nada, Lula não propôs nada, perderam aquela hora mágica. Terceiro, aí está a chave de inteligência de como é que eu tiro o Brasil dessa crise eterna. Negociar. Quem quer que o povo eleja, eu peço que eleja deputados do PDT. Tá vendo? Ele mesmo está dizendo. É engraçado que ele é contraditório, né? Elejam deputados do PDT. Mas também, se não der certo, a gente vai para o plebiscito. Mas isso é muito importante, porque até ele mesmo disse. Cara, elejam deputados federais e senadores que estejam aliados com as minhas ideias. Isso você tem que fazer com qualquer candidato que você queira colocar lá em cima. 12. Então, é tradição do Brasil que o presidente elege. Uma vez eleito, ele elege 50%, 10% do Congresso. Mas todos eles elegem isso. Termina. Então, propôs ideia, propôs nos 6 primeiros meses e ampliar a negociação com governadores e prefeitos. Estabelecer um pacto novo, libertando a falência dos estados e municípios. É quase impossível, porque a política é justamente o do contraditório, de puxar sardinha para o seu partido, para quem é governador vai querer ser presidente, isso em todos os estados, então a briga é eterna e política realmente é assim. Então isso aí é um mundo de Nárnia, né? É um mundo maravilhoso do Bob. Acreditar que eu vou ser ali o cara que vai, não vai. Ninguém que chega lá, só se tiver grana, né? Se tiver grana para comprar os votos, se tiver ali um mensalão, petrolão, aí você consegue a paz. Agora, sem grana no bolso, não tem paz. Política é isso. Não deveria, né? Deveria ser pelo bem do Brasil, mas existe todo ali um lance de querer a cadeira do rei, né? Os números todos são 600 bilhões de reais de dívida que estão levando 15% da receita dos estados e municípios para Brasília. Eu reestruturei essa dívida, reforço o caminho do investimento dos estados e municípios. Isso está um papo muito
que a gente fala assim, muito aleatório, né? Porque pro povão mesmo, isso aqui tá meio que, tá, e aí, muito toma lá da cá, é dinheiro que sobe, que desce, bilhões, milhões, 15%, o afegão médio, como diz o Emílio Surita, nessa hora já deu scroll, ou já mudou de canal. Os governadores e prefeitos vêm para mediação, ponto. Olha, vem para mediação, quer dizer, ele quer colocar mais gente ainda para decidir, mas olha isso. Aí, se persistir... Se deixa naquele ponto, chama o povo para votar diretamente através do plebiscito. Como é que você vai fazer votação? Toda semana você vai fazer votação? Porque toda semana vai dar impasse. E aí, como é que você vai parar o Brasil, né, cento e tantos milhões de pessoas para votar, para a escola, para tudo, para a gente votar... E aí faz a averiguação dos votos e aquela coisa toda, aí na outra semana, vamos de novo, né? O que, uma vez por mês? Não dá, cara, não dá. E isso é jogar pra galera, né? Tipo, eu vou decidir as coisas pelo Brasil. Não, é justo por isso que a gente tem, de novo, deputados estaduais, deputados federais, senadores, para fazer esse meio de campo. Por isso a importância. Vote em realmente pessoas que você simpatiza ideologicamente para desenvolver aí o futuro do Brasil. Vamos lá. Força mágica, o tempo da reforma é a qualidade da reforma que diz. Mas repare, o mais importante talvez seja alargar a negociação. Estabelecer uma mediação com os governadores e prefeitos, que são as forças políticas, eu tenho muita experiência. Olha que interessante, né? Além dele, para pegar um ponto aqui de comunicação, ele sempre está com um sorriso no rosto, ele sempre está fazendo contato visual, tanto com o Bonner, quanto com a Renata e também com a câmera, ou seja, com a gente. Isso cria uma conexão. Só que, e ele é um articulado, né? Ele é um orador ilustrador, ele ilustra com as mãos o que ele vai fazer, em cima, embaixo, estica, diminui, retroage, faz cadenciado, então ele usa as mãos. Isso eu falo que é o PowerPoint humano, né? Isso é importante, isso é muito bom. Só que começa a descolar por conta da complexidade do que ele está falando. Vamos lá. Prevalência sobre os grupos de pressão e os lobbies. A corrupção é fisiologia. Fisiologia, corrupção, lobby, blá, 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 blá. Aí começa... Eu tenho como fazer com que os governadores e prefeitos se envolvam nesse redesenho, porque eu vou libertar 15% da receita de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. De novo, vem com dados, 15%. Do Rio Grande do Sul, que estão falidos, pegando liminar para não pagar dívida. Pegando liminar. Eu vou fazer o quê? Eu vou reestruturar esses 15%, vou ficar na mão dos governadores, nós vamos combinar um grande projeto de investimento, por onde eu vou dizer que virão 5 milhões de empregos nos 2 primeiros anos, que é um dos elementos centrais também do meu projeto, eu peço a atenção das pessoas para especializar como é que eu vou fazer lá, e aí eu vou conseguir uma mediação generosa. Persistindo em impasse, Renato, é o Congresso que interessa chamar a população para desvendar esse impasse, por exemplo, imposto sobre grande fortuna. Então vamos lá, de novo, ele fala lá como eu já expliquei, desse impossível você ficar fazendo plebiscito de tudo que vai ter impasse, e tudo vai ter impasse, porque política é a ciência do possível, né? Não é a ciência do que é o melhor, mas é a ciência do possível. Você tem que negociar com as forças ali, a favor e contrárias, e fazer o possível. Agora, olha esse lance de taxar as grandes fortunas. De novo, é o lance de colocar na cabeça do povo a luta de classes, que isso é bem característico do socialismo. Vamos lá. 58 mil brasileiros em 212 milhões de pessoas são muito poderosos. Dão as cartas, sabe? Controlam os elementos da política centrais e tal. Eles vão ser contra isso, ainda não tive uma discussão. Ele está dizendo que essas pessoas mais ricas seriam contra esse imposto, que ele quer colocar mais um imposto para as pessoas que já geram muito imposto. Vamos lá. Fraterna, com um amigo velho, querido, que é contra-hostil demais com isso, que é o presidente do Grupo Guararapes, meu amigo, o Flávio Rocha. E disseram que era bate-boca. Não é bate-boca, é uma questão de modelo. E você vê que ele sempre está rindo. Mesmo ele falando de problemas, ele está rindo. Isso é bom para um orador. Não querendo cobrar nada. Mas veja, essas pessoas vão dizer, não, isso é ruim. Isso é ruim, tipo, taxar as grandes fortunas. Vai fazer fuga de capital. Eu vou dizer, e vai fazer. Não, se a alíquota fosse alta, sim, mas eu vou fazer uma alíquota moderada, calibrada com o IOF da remessa de lucro, por estabilidade da remessa. Está falando difícil, bastante essa difícil. De IOF, alíquota. De maneira que fica 50 centavos em cada 100 reais. Então vamos lá, 50 centavos a cada 100 reais. Parece que é pouco, né? Na realidade é 0,5%. Ele está dizendo que vai cobrar 0,5% para quem tem mais de 20 milhões em bens. Cara, isso dá 100 mil reais. Isso vai pagar o quê? Todo mês 100 mil reais? Para bancar o programa dele de redistribuição de renda e tudo mais? Vamos ver, quer ver? E cada super rico vai pagar a vida digna com R$1.000 por domicílio de 800. Ó, R$1.000 por domicílio. Então, olha como estatística você pode falar o que você quiser. Hoje um domicílio tem em média o quê? 5 pessoas? Às vezes, em média. Às vezes tem até mais, porque tem os agregados, tem avô e vó e tal, mas é um pai e 3 filhos. Nós estamos falando o quê? De repente, quando o filho também fica um pouquinho maior, ele começa a receber. Então, nós estamos falando de R$1.000 para 5 pessoas. Né? Hoje, cada pessoa cadastrada está recebendo R$600. Então, pelo programa de hoje, estaria recebendo mais. Mas como ele fala, esses 1.000, parece que é 1.000, mas é não por pessoa, mas é por casa. Então, de novo, vamos seguir o raciocínio dele. 21 brasileiros mais pobres. Isso é sério. E aí, vamos dizer, se o Congresso persiste em passe, vamos pedir ao povo que vote. Você entendeu como é que é? Então, de novo, é aquele pensamento socialista de acreditar que o rico é o mauzão, que ele ficou rico
e aí ele fez alguém pobre. Cara, não é assim que funciona. De novo, você acha que quando você está produzindo alguma coisa, quando você tem lá o seu trabalho, ou se você é um empregador, você vende lá roupa, você vende sapato, você vende construção, você constrói, você presta serviços por exemplo, de internet, serviços de educação, né? Você tem uma escola, e aí você tem uma rede de escola. Quer dizer, você é o mauzão? Que mal que você fez para a sociedade em produzir dinheiro? Que mal que você fez para a sociedade em criar uma escola, criar uma indústria, criar uma rede de lojas, Você entendeu? Então essas pessoas que, em vez de serem estimuladas a crescerem mais ainda para gerar mais emprego, porque, de novo, só tem duas maneiras de você ter emprego. Ou o Estado te dá e você fica refém dele, ou a própria economia cresce e você tem mais postos de trabalho e você gera mais emprego. Essa é a conta. Então, em vez de você promover que essas pessoas ganhem mais condições, como? Desburocratizar. Hoje é difícil você abrir uma empresa, hoje é difícil você arrumar um empréstimo, hoje é difícil você pagar impostos. Você vê o que está acontecendo agora, baixou os impostos, a arrecadação aumentou. Olha que loucura é isso. E fora que, cara, você precisa, quanto mais você cresce, você precisa de muitos contadores para saber se você não está fazendo bitributação, você está deixando de pagar, porque você tem impostos municipais, estaduais, federais, aí tem diferença de alíquota, você tem que pagar dinheiro, porque se você não pagar, você é multado. Quer dizer, em vez de simplificar, vamos deixar do jeito que está e vamos dar chicotada naqueles que justamente que fazem a maior produção. Porque se o cara é o mais rico, é porque ele está produzindo. Ou ele tem até dinheiro investido que outras pessoas estão pegando emprestado para produzir. Sacaram isso? Então, quando você vem com isso aí, é meio que uma luta de classe. Me dá medo, porque, de novo, é como se tivesse o mauzão e a vítima, em vez do governo ser o mauzão, não, o mauzão é o seu colega do lado. Eu não te dou segurança, eu não te dou escola, eu não te dou hospital, eu não te dou tranquilidade, eu não te dou estudo, eu não te dou condições, eu não te dou dinheiro barato emprestado para você produzir, para você criar, para você empreender, ou para que, de novo, o cara que tem uma loja ter 2, ter 3, ter 4, a indústria abrir mais 2, 3, 4 e abrir mais postos de emprego. Não, aí eu não sou o mauzão. O mauzão é o cara que conseguiu ter resultado e agora eu vou taxar ele. Sabe o que vai acontecer? Essas pessoas vão botar dinheiro fora do Brasil e nem vão querer mais crescer, porque se eu crescer eu sou castigado, eu não vou crescer. Você entendeu? E aí fica todo mundo preso no Estado. Perigoso isso, muito perigoso. Mas ele joga de um jeito que isso ele tem, de novo, né? Essa máscara de você trazer dados e tudo mais, e depois, mas se o Congresso não quiser, vamos deixar o povo decidir. Então é povo contra povo. Aí imagina, é aquela loucura. E fora que plebiscito, né? Plebiscita em cima de plebiscito. Vamos ver se tem mais alguma coisa. E olha que interessante, agora na mesa está uma discussão, porque ele disse que se ele se eleger, ele não vai querer, e ele vai até promover que os presidentes não possam se reeleger. Por quê? Qual que é a lógica? Se eu ganho como presidente, muitas vezes o Congresso, que quer pegar minha cadeira, os governadores que querem pegar minha cadeira, vão trabalhar contra o Brasil para que a economia fique ruim, para que eu agrida o presidente, para que eu tenha a chance de subir na próxima eleição e ele não se reeleger. Então, olha que interessante. Se você não puder se reeleger, teoricamente, as pessoas me ajudariam a eu governar. Então a gente até pensou, pode ser um mandato de... Lá no Dia de Frente a gente discutiu, onde o programa que eu apresentava na Jovem Pan, por que apresentava? Porque ele teve tanto sucesso que agora ele virou um programa diário. E eu não tinha como ficar todo dia lá. E aí eu tô indo agora para mais um podcast uma vez por semana. Uma vez por semana dá pra gente ir pra televisão, ir pra rádio, mas eu tenho outras coisas para resolver. E lá a gente discutiu isso. Então, será que é interessante colocar 6 anos, né? De repente, um mandato só de 6 anos, para que tenha tempo de fazer bastante coisa? E aí criou esse impasse. Ou pode-se uma só reeleição e nunca mais volta na vida? Ou há alternância, mas ele poderia voltar uma outra vez? Enfim, o que acontece? Acontece isso que o Bonner vai perguntar. Porque mesmo sendo uma única vez, de novo, se eu entro e faço um bom governo, eu tenho muita chance de indicar o próximo. Eu não posso mais, mas vou indicar meu vice. Eu não posso mais, mas vou indicar aqui o governador do meu partido, que ele vai fazer um ótimo trabalho. Então, essa briga vai continuar. De novo, o que importa é nós votarmos em deputados federais e senadores que estejam alinhados ao Brasil e alinhados àquele presidente que você quer colocar lá em cima no Poder Executivo. Simples assim. Fora isso, é muita guerra. Quer ver? E o Bonner capta isso e pergunta para ele. Vamos lá. Aí o senhor é eleito, o senhor consegue convencer o Congresso Nacional de que não vai concorrer a uma reeleição.
E aí, Você viu que ele já brinca, né? O senhor eleito, ele falou, já gostei da ideia, você eleito. digamos que o senhor consiga com isso fazer uma administração exitosa. Né? Ao fim de um mandato exitoso, é muito natural que o presidente da República se converta num eleitor poderoso do seu sucessor. Essa é a chave. Pois então, vai cair ao na se mesma. converter no eleitor poderoso do seu sucessor, o senhor não contrai com a oposição no Congresso o mesmo problema daquele presidente que vai disputar vai. a eleição. No fim das contas, o senhor vai fazer o seu sucessor. Muda muito As a pessoas história vão querer pra te quem tá no sacanear. Congresso, na oposição. Sim e não. Mas veja, a chave aqui é que naquela reeleição o povo estará sendo induzido voluntariamente a votar no projeto que começou a produzir resultados. Mas é exatamente isso. Então, o Congresso, de novo, vai boicotar, vai puxar tapete, vai não deixar que as coisas passem por conta disso. Então, não adianta. Então, e olha que interessante, hein? Esse contraponto que o Bonner fez, você viu a elegância? Cheia de dedos. Então, olha, o único momento que o Bonner vai falar, olha, mas veja bem, acho que o senhor, olha, está equivocado. Por quê? Porque pode acontecer. Então, completamente diferente de como o Bolsonaro foi tratado, mas eu já expliquei no outro vídeo, porque eram adversários e o Bolsonaro não é o candidato da Rede Globo e eles iam tentar fazer de tudo para desmoralizar, para brigar e tudo mais. Então, se você não viu, corre lá que eu explico com muito mais detalhes o porquê e explicar o porquê eu não fiquei surpreso em nada, zero surpreso pelo tratamento que o Bolsonaro teve na Globo, porque eles são adversários. A Rede Globo e todas as mídias tradicionais são adversárias do Bolsonaro porque eles não ganham com o Bolsonaro lá, sacaram? Agora vamos lá, vamos falar do Cirão do coração aqui. De novo, o Ciro, ele é muito bom na oratória, na retórica, ele traz muitos elementos, ele consegue falar de improviso. Eu já vi ele em outros lugares, onde ele estava no Pânico, os caras ali malhando, falando francamente ali as perguntas e ele se esquivava, mas aí quando aperta ali o roxo dele, aí ele estoura, né? Aí ele xinga, ele fala, enfim, aí é processado, mas esse é o Ciro. Ele é muito bom no improviso. E aí quando não há ainda um desafio, quando não há um embate mesmo de ideias, aí ele surfa. Aí ele surfa na onda, ele vai, ele consegue falar tudo que ele quer, tanto é que ele tinha 5 pontos para falar, ele falou, olha, consegui falar os meus 5 pontos, mais o plus aqui e tudo mais. Agora, vamos lá, ele fala muito de estatísticas, de números e... Tome cuidado, porque você decorar números, estatísticas e tudo mais não quer dizer que você saiba atuar. Isso é uma grande diferença. Você tem uma grande memória. Ter uma grande memória não significa que você sabe atuar. É igual um leitor ali de código de barra, né? Ele tem todos os códigos de barra ali do supermercado. O código de barra é inteligente? Não. Ele simplesmente decorou todos os códigos de barra. Simples assim. Então, você decorar estatísticas e números e tudo mais, muitas vezes espanta alguns interlocutores, alguns ouvintes. Cara, olha, que inteligente, né, que ele é. Não necessariamente. Então, ter memória não necessariamente indica que você é perspicaz, que você consegue executar aquilo que você está dizendo. O Ciro, ele tem essa característica. Ele é um cara de carreira, né? Já começou, acho que desde 83 foi o primeiro mandato dele, deputado estadual. Estamos já em 2022, indo para 2023. Quantos anos já? Já deu quantos anos? 40 anos, né? 40 anos de carreira, então é bastante tempo. Tá claro que ele é socialista, né? Ele pensa no Estado gordo, no Estado que controla tudo, em estatais, essa coisa toda, e acha que existe uma luta de classes. Ele usou de palanque para atacar, ele atacou tanto o Lula quanto o Bolsonaro e criou uma luta de classes. Esse é o estilo do Cirão do coração. E eu ia falar das conclusões para a vida, que é justamente isso. É tomar cuidado com estatísticas, com números, com dados, com referências. Porque isso pode enfeitar o pavão, mas isso não quer dizer que seja a solução. Então, olhe os feitos. Eu sempre falo isso. Olhe os feitos, seja lá de quem for. De alguém que você está contratando, de alguém que você admira, dos políticos, não importa. Olhe os feitos, os resultados e não só o blá. Em vez de você só ouvir o blá, você tem que ver os feitos. Olhe os feitos dessas pessoas e aí você toma essa decisão. Tanto na vida amorosa quanto na vida profissional, olhe o que realmente essa pessoa já fez. Muitas vezes, no campo amoroso, ela reclama muito da outra relação, mas como é que foi essa relação? É de fato do jeito que ela contou? Ou ele falou, mas com você está sentindo que está indo por um caminho nebuloso, que você não está gostando, sacou?
Então, olhe os feitos, olhe o comportamento, olhe momentos de estresse, olhe o momento de como funciona, olhe o que realmente está sendo executado nessa pessoa que você quer contratar ou quer eleger, beleza? Não minta para mim, porque senão eu descubro... E lembrando, hein, se você quer ter um encontro pessoalmente comigo aqui em São Paulo, se você está vendo isso antes de dezembro de 2022, dia 3 de dezembro, save the date, marca essa data, entre em nãomintapramim.com.br/evento, pegue o seu ticket, pegue o seu ingresso e venha me conhecer pessoalmente um dia inteirinho sobre linguagem silenciosa, onde você pode aplicar referências de outros alunos que já aplicaram, já transformaram as suas vidas, das vidas das pessoas que lhe cercam e muito mais. Não minta pra mim, senão eu descubro. Até mais, pessoal! Tchau, 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 tchau.